que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 a 27. Então vamos, o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Você tem o seu preço, eu tenho o meu preço, nós temos um preço e que para nós é alto, né? Mas sabemos que acompanhar Jesus tem que segui-lo e sentir nele a importância de segui-lo. Então vemos que no Cristo crucificado é que somos resgatados, somos salvos e libertos de toda maldição e impureza, né? Então vemos que existe um lugar, né? Satanás ele foi vencido na cruz. Então nós também vamos vencer o inimigo na cruz de Cristo, né? Existe um lugar onde que ele foi vencido, foi na cruz. Seguir Jesus, amados do Senhor, é carregar a cada dia a sua cruz. Nada de pesado pode nos atrapalhar de seguir o Senhor Jesus. Então vemos que, vamos ler no livro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Depois, você tendo um tempinho, você leia e medite, né? Nesse versículo que diz assim, ó. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. Então vemos que nós temos uma renúncia, não é? Nada pode nos atrapalhar, deixar de seguir a Jesus, porque deixamos de renunciar. É pesado demais. Pesados, amados do Senhor, foi a morte de Jesus, para que você fosse salvo, para que nós fôssemos resgatados pelo Senhor. E assim a palavra de Deus diz, existe um lugar onde o demônio foi vencido na cruz de Cristo. Seguir Jesus é carregar a cruz, aqui e no mundo. Seguir Jesus é renunciar aos prazeres, entre aspas, que a vida oferece, né? Precisamos carregar a nossa cruz a cada dia. Cruz é um instrumento de tortura e morte, que foi muito usado durante o Império Romano, né? Então vemos que a palavra de Deus, ela se manifesta para nós, para que nós possamos meditar e comparar, aplicar a pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Era a morte de cruz. Então vemos que os romanos hoje baniram esta forma de punição, né, por considerar que era muito cruel. A cruz é um dos símbolos mais importantes, amados do Senhor, do cristianismo, porque a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição são sacrifícios que possibilitam o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. O que digo, ou o que podemos dizer sobre a mensagem da cruz? Sim, amamos a mensagem da cruz. Até morrer, nós vamos proclamar essa mensagem da cruz. Porque é essa mensagem da cruz que nos traz salvação, que traz a nossa memória o próprio Evangelho e a sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus, centrada na obra de Jesus. A mensagem da cruz é unicamente, fala da cruz de Cristo. Na mensagem da cruz não há espaço para qualquer habilidade de homem. Disse Jesus: aquele que não deseja seguir-me, antes negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí eu pergunto para você, qual é a sua cruz? Será que a sua cruz é mais pesada do que foi a de Jesus? Com certeza não. Então vemos que precisamos seguir essa cruz. Precisamos carregar a nossa cruz, porque ela é motivo de salvação para a minha vida, para a sua vida. E é a mensagem da cruz que leva os homens ao arrependimento, que leva os homens a aceitar Jesus como seu Salvador. Então vemos que, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Seguirei eu também a minha cruz. Até por um dia a minha coroa vou trocar. Então tem o sacrifício da cruz. Nós temos a nossa cruz de cada dia. E precisamos renunciar ao que é do mundo para que ela sobrepuja, ela cresça e possamos ganhar a glória. Então vemos, amados do Senhor, como diz aqui no livro
de Lucas, Lucas 14. Uma grande multidão acompanharam Jesus. E Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então vemos que a cruz, a importância da cruz de Jesus, é por ela que nós vamos receber a salvação. É por esta grandiosa cruz, esse grandioso sacrifício que fazemos com a nossa própria vida para seguir a Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Seguirei também a minha cruz. Então, e você? Você também está carregando a sua cruz? Vemos que a palavra de Deus, ela é muito importante para nós. Porque nós temos um sacrifício a fazer. Né? Precisamos carregar esta cruz. Precisamos nos negar a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Então fica para vocês essa mensagem da cruz que encontramos no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 ao 27. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Mas antes, eu tenho que me negar. Eu tenho que negar tudo aquilo que faz eu ainda estar no espírito de homem, que não paga o preço. Nós temos um preço a pagar. Leia, quando você tiver tempo, o livro de Lucas, capítulo 14, o versículo 25 e 27. Mas você também pode continuar também lendo essa parte. Vemos que a palavra de Deus, ela é preciosa para nós. Precisamos carregar a nossa cruz. E carregar a nossa cruz é sacrifício. Sacrifício na nossa própria vida. Então que você observe como está, medita como está a sua vida. Como está o seu sacrifício diário para que você possa seguir a Jesus. Então vemos que a importância, né, de seguir a Jesus, a importância, ela é tremenda. Né? Ela exige sacrifício de cruz. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Que o Senhor possa nos lembrar que nós temos que nem olhar para um lado nem para o outro, mas para frente, para diante, aonde está Jesus. Né? Então vemos que o sacrifício da cruz diz: aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então eu preciso carregar essa cruz. Eu preciso ter diante de mim esse sacrifício para que nada possa me impedir de ver o Senhor. Né? Vemos que a palavra de Deus diz que o preço de seguir a Jesus é negar-se. Negue-se a si mesmo. Né? Quantos irmãos, né, não querem se negar? Né? Querem fazer aquilo que sentem, que gostam. Mas não é assim que Deus ensina. Ele manda que nós neguemos. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-o. Né? Existe um lugar que o demônio já foi vencido. E esse lugar foi na cruz. Então vemos, amados do Senhor, que nós precisamos tomar posse, né, da nossa vitória. Nós temos uma vitória. Né? Existe um lugar onde o demônio foi vencido, foi na cruz, foi no sacrifício. E nós precisamos vencer também pelo sacrifício. Seguir Jesus é carregar a cruz, carregar na própria vida, carregar no mundo. Né? E assim, palavra de carregar a cruz a cada dia. A cruz era um instrumento de tortura e morte, muito usado, né, no Império Romano, sendo usado para aplicar pena de morte a indivíduos que eram condenados pelas autoridades. Alguns anos depois, lá em Roma, foi banido essa forma de punição por ser considerado meio cruel. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. Né? Significa a palavra da palavra de Deus, que é a revelação de Deus centrada na obra de Cristo. A mensagem da cruz é unicamente de Jesus. Na mensagem da cruz, eu sou vitoriosa, você é vitorioso. E Jesus disse: aquele que não deseja segui-lo, negue-se isso, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. Porque por esta cruz que ele pagou um preço para que você tivesse lugar na glória dele. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amados do Senhor, vemos a importância da cruz. Né? Cruz sacrifício, cruz é dor. Mas eu preciso segui-la. Eu preciso tomar posse desse grande sacrifício. Jesus, por amar você e me amar, ele suportou a cruz.
né? Suportou a cruz com as suas afrontas, né? Então, assim mesmo, nós também temos que suportar as afrontas na nossa vida diária, né? Sabemos que a importância da cruz é o negar. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. Se tem alguma coisa te afrontando, te fazendo penar, te afrontando, pegue sua cruz. Segue Jesus. E assim, grandes coisas Deus fez por nós. Ele entende disso. Ele entende o que é padecer na cruz. Claro que a nossa cruz não é igual a dele. A nossa é ótima. Mesmo que doa, mas não é igual a de Jesus. A que ele passou, que ele segurou. Então, que possamos carregar a nossa cruz, né, a cada dia e servi-lo com amor, com carinho. Vemos que o Senhor Jesus, ele espera muito de nós. E ele deu muito de nós, para nós. Mas sabemos que carregar essa cruz a cada dia, ou é na sua família, ou pelo esposo, ou pela esposa, ou pelos filhos, ou dentro da igreja, no ministério da igreja, né? Deixe para lá. Peça ao Senhor que te dê fortaleza, que te fortifique, para que você possa prosseguir a caminhar carregando sua cruz. Então vemos que a palavra de Deus, ela é muito importante para nós. Precisamos entendê-la, precisamos segui-la. E o Senhor, ele tem consideração, porque ele já passou pela cruz. Amém?